Olá, que bom que você está aqui. Estou aqui com ela, minha primeira dama. Olá, sou Giovana, esposa do Daniel. Gente, seguinte, estamos aqui numa série de vídeos baseados num livro muito legal da década de 90. Eu me lembro quando eu li esse livro muitos anos atrás. O nome é A Mulher Sem Nome, tá bom? Então, estou usando o título desse livro, escrito pela Nancy Gonçalves Duzilek. Está feito aqui os créditos. Vamos tratar da esposa de pastor. Gente, qual é o problema? Basicamente é a identidade. Nós vamos tratar aqui da esposa do pastor, porque elas vivem muito, parece que é um ser embutido no pastor, vive à sombra dele, né? Então separamos aqui 3 assuntos quentes que a gente vê como grandes desafios da vida da esposa do pastor. Fica até o final do vídeo que você vai gostar. Olá, querido pastor e líder de igreja, bem-vindo ao canal. Você sabe, esse canal aqui existe para servir líderes da igreja. Eu sou o Daniel, para quem não conhece, essa é minha esposa. Giovana. Há 8 anos atrás imigramos do Brasil, viemos para cá, para as terras geladas da vovó Elizabeth, Reino Unido. E sem enrolar muito, vamos falar de 3 grandes desafios da esposa do pastor que ela convive aí no dia a dia. Legal? Beleza? O problema número 1. Às vezes o problema já começa lá atrás no namoro, no começo, certo? Por quê? Porque muitas vezes não há clareza do papel, do chamado dela no reino de Deus e no trabalho da igreja. Então, ela não sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela está apaixonada por esse rapaz que quer se dedicar ao ministério. Tem tantos casos, né? Às vezes ela é uma nova convertida, aí ela tá toda empolgada, que maravilha, vou casar com uma pessoa que quer ser pastor. Só que ela não sabe, na verdade, como que funciona. Ou algumas mulheres, ao contrário, ela já nasceu num lar cristão e ela já nasceu numa casa onde todo mundo já conhecia o evangelho, ela já vai à igreja desde quando nasceu, ela já acha que sabe como funciona, mas na prática, sendo a esposa de um pastor, é totalmente diferente. Então, acho que no namoro é aquele momento para conhecer e também para orarem juntos e de repente até decidirem, queremos o ministério para nossas vidas, mas saiba que na prática é sempre muito diferente. Discernir bem o chamado, não há clareza do papel dela, como é que é isso. E olha, Deus não divide famílias. Não tem esse negócio assim, Deus me chamou e cala a boca. Não. Então, é os dois juntos. Segundo tópico ainda sobre esse problema começar lá atrás do namoro, eu queria dizer o seguinte, olha, eu já escutei de irmãs falando assim, eu nunca quis que ele fosse pastor. Então, meu amigo, por que ela nunca quis? Traumas do passado, às vezes o pai dela foi pastor, viu como a igreja tratou mal. Eu nunca vou casar com um pastor na minha vida. Tem esse negócio também. E tem mulheres, desculpa só te interromper, tem mulheres, problema é assim, a vida é ao vivo, né, gente? Tem mulheres assim que também. no namoro ela fala, nunca quis que ele fosse... tem mulheres que chegam num ponto do casamento que ela diz, eu nunca quis que ele fosse pastor. Então, peraí, isso talvez deveria ter sido discutido e conversado no namoro. Ou talvez ali no início do casamento, ou quando ele decidiu ser pastor. E muitas mulheres, eu acredito também, Daniel, que decidiram que não queria que ele fosse pastor depois, porque daí vem traumas durante o ministério do marido. Sim. Então tem tudo isso pra gente pensar, né? E aí tem outra coisa também muito feia, e aí, meu amigo, você já começou errado, cara, que é o seguinte, ele desconsidera a opinião dela. Eu também já ouvi isso, do tipo assim, tem pastores que às vezes enxergam, não fala isso, porque é feio, mas às vezes enxerga a esposa como um peso, um obstáculo para eu desempenhar o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Cara, que feio isso. Pastores, o seu primeiro ministério é a sua esposa, é a sua família. E mulheres de pastor, você tem que saber disso, que quando, se em algum momento ele chegar aí e começar a te... a dizer isso, vocês mulheres de pastores, se em algum momento o seu marido estiver desconsiderando a sua opinião e você se sentir desrespeitada, é o momento de você chegar para ele e dizer, mas espera aí, o seu primeiro chamado é comigo. Então a gente entendendo os nossos papéis, fica tudo mais fácil na hora de discutir, na hora de conversar, né? Claro. Segundo tópico, a gente está só arranhando a superfície aqui, nos outros vídeos a gente vai um pouquinho mais fundo, tá? E eu sempre costumo dizer também, tem o seguinte, muitas vezes o pastor o líder, ele tem um casamento com a igreja e um caso extraconjugal com a própria esposa dele. Então, tem um caso com a esposa e um casamento com a igreja, com os crentes lá, né, tal. Segundo tópico, irmã querida, qual é o seu chamado?
Então, a irmã, às vezes, não tem clareza para o que Deus chamou ela, quais são as habilidades que ela tem. E a igreja não sabe e não entende qual é o chamado e o papel dessa esposa do pastor. Algumas mulheres já no namoro, elas já sabem qual é o chamado dela. E isso é muito bom, quando consegue já ter clareza, identificar e já ter essa conversa com ele quando estiver namorando ou depois que casa, já ter clareza. Mas muitas mulheres não, e aí fica... Ou então, de repente, algumas coisas mudam no andar do casamento, nos anos. Então, se você não tem clareza, eu acho que é muito importante, inclusive com a ajuda do seu marido, que é pastor, e com a ajuda de Deus, é claro, você vai ter aquela intimidade com o Senhor, você vai andar com o Senhor e você vai encontrando o seu chamado e o seu caminho. E assim, quando for claro para você, não vai ser difícil você passar isso para a igreja. Ó, esse é o meu chamado, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu nasci para fazer. E agora, quando a gente não tem clareza, fica complicado, porque daí a igreja também não sabe, não entende. E aí fica fácil da igreja fazer o quê? Sobrecarregar a mulher e colocar ela, e ela também se colocar em vários lugares, porque ela não tem clareza. Então ela fala, eu vou fazer um pouquinho de tudo. Quando a gente tem clareza, não a gente vai fazer isso. Aí então, também é outra história, né? E tal. E aí, meu querido, que acontece muito, que eu vejo muitas igrejas, trabalhando com igrejas por aí, a igreja fica com aquela mentalidade de supermercado, sabe? Pague um e leve dois. Então, para quem é full time, tempo integral, a igreja paga o salário do pastor, mas tem 2 trabalhadores que a esposa também acaba fazendo um monte de coisa. A igreja não entende o chamado dela, não se preocupa com isso, então ela vem junto. É um agregado ali no pacote da promoção. A esposa não é a parte gratuita da promoção que pega no mercado. Porque muitas mulheres têm a sua profissão, estudaram, têm sua carreira fora. E ainda assim, se você não tem, você só é ali dona de casa com seus filhos, você não só é isso, você é tudo isso. Porque a gente sabe a dificuldade que é cuidar de uma casa, cuidar de marido, cuidar de filhos, e ainda assim a igreja te coloca nesse pacote, você se sobrecarrega com um monte de coisas. Eu acho isso muito pesado. Então acho que isso é um primeiro entendimento que a igreja tem que ter. Ela contrata o pastor, né? Ela não contrata a esposa do pastor. Irmã querida, presta atenção. Não faça o que você não pode, o que você não quer e que você não sabe. Tá tudo bem colocar limites. Então, nesse aspecto, qual é o seu chamado? Primeiro, a igreja tem que entender, você tem que entender para o que Deus te chamou, não é promoção do supermercado, né? Segundo, não faça o que você não pode, não quer, não sabe fazer. Eu acho que vai ter momentos que... Porque o reino de Deus é sacrifício. Eu acho que vai ter momentos que você vai e fala, não, eu vou fazer isso aqui, e o Senhor vai preparar alguém, e de repente vem uma outra pessoa que vai depois assumir esse posto. Eu acho que por algum momento, em alguma fase... Por um tempo, você pode talvez fazer coisas que, nossa, não é o meu chamado, mas eu vou fazer e vou encontrar alguém. Pode ter momentos assim. Agora, você assumir, sem data de terminar, uma coisa que você não pode fazer, você está sacrificando os seus filhos, seu marido, sua casa, seu casamento, seu tempo, sua carreira, é porque você acha que tem que assumir tudo, porque a igreja está impondo que você tem que assumir o ministério infantil, o ministério de louvor, não sei. Eu acho que isso, essa conta vai chegar lá na frente. Mas isso não acontece muito, né? Acontece aí, coloca aí pra gente seu nome, o nome de sua igreja, cidade. Esse é o que você não pode fazer. Aí tem o que você não quer fazer. Gente, tem uma coisa que eu aprendi. A maturidade é tão boa, ela vai trazendo. É falar não. Sem culpa, né? Que aí já dá outro vídeo, só tô pincelando aqui. É falar, gente, não quero fazer isso, eu não... Gente, é normal, tem coisa que você não gosta, é normal. Por exemplo, tem gente que não gosta de organizar, tem gente que não gosta de estar à frente do púlpito, tem gente que prefere estar atrás, tem gente que não gosta, não é que não gosta de criança, mas talvez não quer trabalhar com a criança. Aí você não quer trabalhar com a criança, você vai assumir o ministério infantil, né? E a gente falou, não pode, não quer e não sabe. Aí o sabe, eu acho que muitas mulheres... não sabem, mas querem aprender. Aí é outra história. Agora, muitas mulheres não sabem mesmo, não querem aprender e vão estar ali fazendo errado e às vezes está tomando lugar de alguém que sabe fazer e quer fazer. Mas você não larga... Tem mais profundo, dá um outro vídeo. Não, isso aí vai ter outro vídeo sobre isso. Não, mas olha só, esse negócio de não saber, deixa eu dizer uma coisa. Há uma grande... coisa aí, seu relógio aqui. Há uma grande diferença entre...
Há uma grande diferença entre, olha só, ser ensinável e estar disposto a mudar. Muitas mulheres não são ensináveis e as que são nem sempre estão dispostas a mudar, porque mudança é aquilo, né, gente? Você tem que desaprender, aprender coisa nova e dar trabalho mesmo. Tem uma pergunta pra você. Quem é o seu pastor? Você perguntou pra mim ou... Pra nós tudo aí. Tá. Vamos deixar o pessoal pensar? Não, eu já respondo. Meu pastor é ele. As mulherzadas não tem pastor. Esposa de pastor, que o cara é pastor de todo mundo, mas não é pastor da esposa. E aí deixa eu falar com você, santo varão, macho, que tá me ouvindo, presta atenção, cara. Tua esposa é a tua primeira igreja. É básico, é chover no molhado, todo mundo sabe, mas não faz. Então o melhor do seu humor, tempo, criatividade, paciência, sempre pros outros, sabe? Então... é um número muito grande de esposas de pastores que não conseguem abrir o coração, que não recebem instrução bíblica, até estudo bíblico mesmo, não recebem oração. Qual foi a última vez, ou quando foi a última vez que você orou junto com ela, pôs a mão, orou com ela, orou pelas emoções, pelo coração, liderou ela? Às vezes o pastor é um trator na igreja, né? Pastoreia a igreja, faz tudo acontecer em casa... Ele não pastoreia a esposa. Eu acho também importante, já que a gente está falando para as esposas de pastores, você, esposa de pastor, saber esse lugar do seu marido. Porque muitas mulheres não sabem. O marido vive fora sendo pastor da igreja, mas ela não sabe que o marido tem que ser o pastor dela em primeiro lugar. Quando a mulher é bem pastoreada em casa, ela já chega na igreja e todo mundo já percebe que ela tem um pastor. Ela já chega pastoreada, né? Ela já chega pastoreada. Ela é a primeira que tem que ser pastoreada como exemplo para os outros da igreja. E tá escrito lá Efésios 5, você sabe a Bíblia, você vai lá, você lê, entendeu? Tá lá, sua grande prioridade. Terceiro tópico que eu queria falar aqui é cobranças. Cobrança, povo chato, fica cobrando a gente, não é? Então, as irmãs estão sobre... Gente do céu, as irmãs estão sob grande pressão emocional por causa de cobranças. Muitas delas estão doentes na alma, nas emoções... por causa de cobrança do povo, compara o marido que não preserva a esposa, tá entendendo? Não protege. Então, comparações é um aspecto interessante dentro de cobrança. Eu acho que a comparação, a cobrança, primeiro, a cobrança muitas vezes ela acontece porque o marido permite. Sim. Então, assim, quando o pastor chega para pastorear a igreja, se você já pastoreia, já há cobrança, você vai ter que tentar mudar isso. Conversando com a igreja e colocando as pessoas no lugar delas e entendendo, porque daí quando a mulher entende qual é o papel dela na igreja, a mulher entende qual é o chamado dela, aí ela vai começar a se impor. O meu chamado é esse, eu não posso ser cobrada nesse sentido, mas quem ajuda muito, quem está com o microfone ali na mão, é o marido dela, que tem que ser o pastor dela e tem que defendê-la. E tem que ajudar e mostrar para a igreja, não cobre ela nesse sentido. Eu tô aqui à frente e é isso. Isso para a mulher vai sair um peso, uma carga enorme. Isso é a cobrança. As comparações é muito complicado também, porque as pessoas da igreja, por exemplo, um casal aí de pastores que chegou na igreja há pouco tempo. Antes de vocês, tinha um outro casal que pastoreava, um pastor e a esposa dele. Então, o que acontece? A igreja fica comparando. É inevitável, a comparação vai acontecer. Só que tem gente que é sem noção. Ela compara na cara, ela cobra. E aí o pastor chegar e falar, gente, somos outro casal, somos outras pessoas e somos diferentes, né? E aí parar com essa comparação. Tanto do ex-pastor com a ex-esposa e um problema crescente. Comparação com pastoras famosas, com pastoras de YouTube. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Cara, não canta igual a fulana, igual a Ana Paula Valadão, ou sei lá quem. A realidade da igreja e a realidade da vida não é a internet. YouTube, Instagram, toda a mídia social é um mundo à parte. Aquilo é irreal. É irreal que fala, né? Não é surreal. Aquilo é irreal, aquilo não existe. Então, as pessoas estão tendo dificuldade hoje para compreender que o mundo da internet é uma coisa e o mundo real é outra. E aí ele coloca isso na esposa do pastor. Ela quer que ela seja uma Helena Tanuri. As pessoas acreditam que as pessoas são o que elas veem no Instagram, né? É incrível. Quer ver um outro negócio de cobrança? Além de comparar com a antiga esposa do pastor, com o famosão de YouTube, é o quê?
Ativismo. As pessoas cobram que a esposa do pastor esteja em tudo, em todas as atividades da igreja. Ela faltou no culto de ceia, será que ela está em pecado? Né? Tem esse negócio. Então, ativismo, cobrança para que você esteja lá o tempo todo. Já sentiu isso aí? Escreve aí para nós. Bom, agora, antes de você querer desistir de tudo, abandonar, sair correndo, eu queria falar algumas coisas para a gente finalizando o vídeo. Número 1, minha irmã, presta bem atenção. Você é privilegiado de ter se casado com um homem que ama Jesus, que ama a igreja de Jesus, que ama o santo ministério, e é um privilégio servir o povo de Deus e servir a sua família. Eu acho que isso é um ponto muito, muito bom que você colocou. Servir a sua família. É uma das coisas que Deus trabalhou muito comigo quando eu cheguei na Inglaterra, porque o meu inglês não é tão bom quanto o Daniel, então eu não tenho atividades aqui, por causa até da língua. Mas, assim, a maior atividade que eu tive nesses últimos 8, 9 anos foi servir as minhas filhas e meu marido. E isso foi maravilhoso e deu uma estrutura maravilhosa para que pro que ele tem feito aqui. Então é isso, eu acho que essa parte de servir, ser privilegiado e servir primeiro a sua casa, os seus filhos, seu marido, o seu lar, quando você reconhece isso... Ótimo. Outro aspecto também, sabe qual é? É o seguinte, você tem que aprender a colocar limites, porque muitas vezes você sofre o que você tolera. As pessoas sempre te tratam do jeito que você permite. Então não estou falando de ser ignorante, nada. E também assim, esse vídeo não é só aquela passada de pano para a esposa do pastor também não. Que nós vamos falar também, porque elas podem ser muito difíceis, controladoras. Vai ter tudo isso aqui nessa playlist aqui. Mas é o seguinte, olha, não tem problema você colocar limites para as pessoas, tá? Tá tudo bem. Jesus não vai ficar bravo com você. Se você colocar limites né, saudáveis para preservar a tua família. Difícil é a esposa de pastor que... É o pastor que mora no fundo da igreja. Isso, aí nós vamos falar sobre isso. Vai? Vamos. Separei aqui um tema pra gente falar da... Como é que fala? Da privacidade. O marido não põe limite, recebe gente em casa toda hora, a mulher fica doida. Então é isso. Sabe aquela coisa de não combinar antes e trazer o povo pra almoçar? Ai, meu Deus, acontece muito isso. Irmã, cuide do seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não tem a ver com o ativismo da igreja. Lá você está servindo o povo de Deus, é legal, é gostoso, é uma bênção. Mas a sua vida devocional, como de qualquer outro cristão, é importante demais. Não troque o seu romance com Jesus para ter caso com a igreja, tá? Por favor. Então mantenha teu coração aquecido. Faça coisas que alimentem a tua vida devocional. É um louvor, é um livro devocional, momento de silêncio. Você vai ter que cuidar disso. Aí, pastorzão, cuida da tua esposa. A intimidade com Deus e depois uma coisa importante, cuidar da autoestima. Aí você cuidar da alma, né? Da alma e da autoestima. Mas aí a autoestima também eu acho que entra muito o papel, claro, da mulher, mas do marido, que é o pastor dela. Que ele ajudar e auxiliar. Tem muito marido que põe a mulher muito para baixo. Então, quando o marido ajuda ela tá bem com a autoestima dela, ela vai chegar na igreja uma outra mulher. Porque, querendo ou não, a gente é espelho, a gente é exemplo. Espero que você tenha gostado. É isso, acabou o vídeo. Você pode curtir aqui o canal, recomendar, enviar esse vídeo para os líderes e colegas de ministério e para as famílias pastorais. Tá bom? Vamos, cafezinho, agora que tá muito cedo aqui. Quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando. Quando o líder não melhora, não cresce, não evolui, muita gente paga o preço por isso. Jesus abençoe você. Um abraço, até o próximo vídeo.